Amém. Dar um aviso para você. A partir do próximo culto, você pode sentar aqui na frente também, tá, gente? Porque fica essas cadeiras vazias aqui e tem gente que acha que aqui é só para pastor. E não é. Então você, cada culto quiser, pode sentar aqui na frente nessa fileira. Eu sempre estou aqui, tu vai estar do meu lado. Amém? Então estenda as suas mãos para cá, ore pela pastora Cíntia. Porque a pastora Cíntia hoje é atribuída pela parte de Deus para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Palavra essa que eu creio que surtirá o seu efeito. Como a pastora Tatiane falou, colidindo o espiritual com o natural. E que cada palavra venha surtir o sobrenatural sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que venha os céus se realizando o teu sobrenatural. Porque nós como igreja declaramos toda sorte de bênção sobre a vida da pastora Cíntia, sobre o seu trabalho, ministério, família. Que o Senhor venha estar sempre abençoando com toda sorte de bênção. E a igreja diga: amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 24, do 13 ao 33. O tema da minha palavra é a caminhada da vida cristã. Amém? Para o pessoal aí do YouTube colocar aí o tema da palavra. Lucas 24, versículo 13 ao 33. Nós vamos ler do 13, a partir do 13 até o 33. Vai falar assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entregasse na sua glória? E entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram e dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou. Os de Jesus estavam, esses dois discípulos não faziam parte dos 12 apóstolos, e sim dos 70, 120 e assim sucessivamente. E estavam esses dois discípulos andando
Porque eles moravam em Emaús e eles estavam em Jerusalém, eles estavam reunidos em Jerusalém com os outros discípulos. E aí eles voltaram para casa. E quando eles começaram a caminhar na estrada rumo a Emaús, Jesus caminhou com eles até Emaús. Só que a palavra de Deus diz que durante toda a caminhada, eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. E ali é interessante que Jesus chega para eles, né? Eles estão andando, caminhando juntos, e eles estão debatendo do que tinha acontecido, que Jesus tinha morrido. Como assim Jesus tinha morrido? Porque ele não podia morrer, porque Jesus, ele é o Messias, e aí ele morreu, porque eles acreditavam que Jesus, politicamente, ia ser aquele cara que ia remir Israel. Eles acreditaram que Jesus iria tirar Israel da mão de Roma, e iria dominar Roma. Então, só que Jesus não fez isso. Jesus morreu. Jesus não dominou Roma. Jesus não fez o que eles queriam que Jesus tivesse feito. E aí, eu separei aqui, por que caminhada da vida com Cristo? Por que caminhada da vida de um cristão? Porque nós estamos falando de uma caminhada, de dois homens caminhando por uma estrada. E a nossa vida se baseia muito numa caminhada, nós estamos caminhando. E eles estavam caminhando rumo a Emaús. Nós estamos caminhando rumo a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando rumo aos céus. E nós somos muito parecidos com esses dois discípulos. Por quê? E aqui eu coloco três etapas, três fases da nossa caminhada que esses dois discípulos tiveram, que muitas vezes nós temos também durante a nossa caminhada. Aqui nós vamos ver que fala o nome de um deles. O nome de um dos discípulos era Cleopas, o outro a Bíblia não fala. Mas um a gente sabe que é Cleopas, né? E esses discípulos estavam no domingo voltando para casa. Porque sexta-feira Jesus morreu e era domingo e nada tinha acontecido. Então o que eles fizeram? Vamos voltar para casa. E eles estavam o quê? Caminhando para casa. No versículo 21, põe aí para mim, versículo 21, diz assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Então, eles dois falam para o próprio Jesus: nós estávamos esperando que ele remisse Israel. Mas agora, olha tudo isso que aconteceu. E já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então era domingo. E eles estavam falando de sexta-feira, mas era domingo. A primeira etapa da nossa caminhada que eles estão é a etapa Jesus para mim. Etapa Jesus para mim. Jesus para mim é o que eu espero que ele faça. Aqui diz: mas nós esperávamos que Jesus remisse Israel. E Jesus não remiu. Quantas vezes nós falamos: Jesus, eu esperava que você libertasse a minha família, mas você não libertou. Jesus, eu esperava que você me desse uma porta de emprego, mas o Senhor não abriu essa porta. Jesus, eu esperava que o Senhor me curasse, mas até agora o Senhor não me curou. Jesus, eu esperava que o Senhor me prosperasse no que eu estou fazendo nos meus negócios, mas o Senhor até agora não me prosperou. Então, Jesus, para mim, que eu quero que ele faça. E o que eles queriam era que Jesus dominasse Roma, sentasse no trono e acabasse com o projeto de Roma. Só que Jesus não fez isso. Então, Jesus, para mim, é o Jesus que eu quero que ele faça as coisas, porque eu quero que ele faça para mim. Jesus, o Senhor prometeu que o Senhor ia remir Israel. E o Senhor não fez isso. Jesus, o Senhor ia fazer uma revolução no mundo. E o Senhor fez.
fez. Jesus, o Senhor falou que o Senhor ia fazer na minha vida, mas o Senhor não fez. Estamos presos na sexta-feira. Estamos caminhando presos na sexta-feira que Ele ainda não fez. Mas aí Jesus não fez. O Jesus para mim não fez nada disso. Eles esperavam, esses dois discípulos, que Jesus fizesse desde que estava escrito em Gênesis. Mas em Gênesis dizia que iria vir o Messias que pisaria na cabeça da serpente. E Ele não pisou. E Ele não fez isso. Eu vi, eles viram, eles participavam. Tanto que eles estavam reunidos com os apóstolos. Eles estavam lá participando. Eles viram os milagres que Jesus tinha feito. Eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus sim era o Messias. Eles tinham visto, eles participaram dos milagres. Imagina você estar lá, ver Jesus transformado em vinho. Você vê Jesus curando um coxo. Você vê Jesus curando um cego. Você vê Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes. Você vê Jesus que não precisa que as águas se movimentem para o homem paralítico entrar. Jesus simplesmente diz: levanta e anda. Eu vi isso, e agora ele simplesmente morreu. Como é que pode? O Jesus que prometeu salvar minha casa, o Jesus que prometeu tantas coisas, e ele não fez nada. É um Jesus para mim. É a fase aonde nós acreditamos que é um Jesus para mim. Lucas 7,19, coloca por favor. Lucas 7,19. Vai dizer assim, ó. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou eles a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir? Ou precisamos esperar outro? João Batista preparou o caminho para Jesus o tempo todo. Sabia que o Messias iria vir. Conhecia a história, sabia que ele ia vir, e eu nasci para isso. Mas o que João Batista fez? Chamou 2 discípulos dele. Vai lá. Porque João Batista estava preso, iria morrer, mas ele precisava saber se a missão dele tinha sido cumprida, se ele conseguiu preparar o caminho. Então ele pega 2 discípulos, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias. E aí próximo, coloca aí o 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. 22. E respondendo então Jesus disse: ide, anunciai a João o que vocês viram. Então os 2 discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, olha só, João Batista está preso, ele vai morrer, mas ele mandou perguntar se você é você. Aí olha o que Jesus responde para ele: vai lá, fala para João o que vocês viram. E o que vocês viram e ouviram? Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, e aos pobres anunciarem os evangelhos. Jesus diz para ele assim: vai lá e fala o que vocês viram eu fazer. E aí eles voltam e falam para João Batista assim: ele é o Messias, porque nós vimos. Foi a mesma coisa desses discípulos. Eles tinham visto Jesus fazer tudo isso e agora Jesus morre. Só que olha que interessante que Jesus fala para ele no versículo 23. Põe aí o 23. Aí ele diz: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Aí ele diz: olha só, discípulos de João Batista, feliz é aquele que em mim não se escandaliza. Peraí, como assim, Jesus? Ele está dizendo: feliz é aquele que não se escandaliza com as coisas que eu faço. Muitas vezes Deus não vai agir da forma que você quer que Ele aja. Muitas vezes Deus não vai agir do modo que você espera que Ele aja.
na maioria das vezes, Ele não vai fazer da forma que você quer que Ele faça. Porque você está preso na primeira fase, Jesus para mim. Jesus para mim tem que ser um Jesus que vai transformar tudo da forma que eu estou dizendo que Ele tem que fazer. Mas eu esperava que Jesus remisse Israel e Ele agora morreu. Jesus para mim, os 2 discípulos, eles tinham expectativas em Jesus. Eles tinham mais expectativa do que fé. Sabe quando você cria expectativas? Não, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Ele vai fazer assim, assim, assim. Você cria expectativa. Só aconteceu, né? Quando a minha avó me perguntou: ah, mas Jesus vai me curar? E a minha resposta para a minha avó foi: não sei. Porque Jesus para mim não é para mim como eu quero que Ele faça, é como Ele quer que Ele faça. É como Ele acha que tem que ser feito. É como Ele quer, porque Ele é o Deus. Porque se Jesus para mim, Ele fizer o que eu quero, quem é Deus? Eu, não é Ele. Porque Ele é meu servo. Porque se Ele tem que fazer da forma que eu quero que Ele faça, quem é que manda? Eu. Então, se Ele manda, se eu mando, eu sou Deus. E Ele é meu servo. Só que Deus, Ele não é nosso servo. Nós somos servos dele. Ele é Deus. E aqui, eu te faço uma pergunta. Você tem expectativas ou você tem fé? Porque você colocar expectativas, eles tinham expectativas. Porque Jesus, ele vai remir Israel da mão de Roma. Mas eles não creram. Eles não tinham fé. Porque não foi como eu quis. Não é como eu quero. Não foi como eles quiseram. Eles queriam que Jesus, politicamente, fizesse uma revolução política e dominasse Roma. Era assim que eles queriam. Expectativa. E cadê a fé? Muitas vezes você fala: Jesus, eu preciso de uma promoção. Aí Jesus vai e deixa você desempregado. Expectativa. Mas aí, peraí, eu esperava que o Senhor me desse uma promoção e o Senhor me mandou embora. Expectativa. Sabe como é que é fé? Jesus tem uma porta melhor, aonde eu vou ser promovido. Isso é fé. É você entender os planos de Deus, que não é como eu quero, é como Ele quer. Se eu pedir a Ele que Ele me desse uma promoção, Ele vai me dar. Mas é na hora dele, no momento dele e no lugar que Ele quiser que eu tenha. A nossa visão é totalmente expectativa. Nós criamos expectativa achando que Deus vai trabalhar da forma que eu quero que Ele trabalhe. E aqui os 2 discípulos de Emaús, eles estavam voltando para casa. Porque se Jesus não fizer do jeito que eu quero, então eu vou embora. Eu vou voltar para casa. Se essa igreja não for da forma que eu quero, então eu saio dela. Vou voltar para outra, eu vou para outro lugar, vou voltar para a lama, vou me desviar. Se não for do jeito que eu quero, então eu volto para Emaús. Foi isso que eles fizeram. Jesus não fez da forma que eles queriam que eles fizessem. E aí o que eles fizeram? Então eu vou voltar para casa. Não é como eu quero? Vou voltar para Emaús. Por quê? Não fez o que eu quis? Não foi isso que eu imaginei, não era assim, Jesus. Como assim? E ainda por cima, o corpo de Jesus some. Agora que deu ruim mesmo. E aí o que eu vou fazer? Vou voltar para casa. Porque não está como eu quero, não foi como eu queria. Entende? Porque se ele não faz o que eu quero, então eu vou voltar para a lama. Eu vou voltar para o pecado, eu vou retroceder. Eu vou fazer o que eu quero. Se essa igreja não fizer como eu quero, não pregar o que eu estou afim de ouvir, se o louvor não for de acordo com os louvores que eu quero, então eu vou procurar outra igreja. Porque tem que ser como eu quero, porque o Jesus é para mim. Entendeu?
é meu, é como eu quero. Nós fazemos isso o tempo todo. Porque se fosse da forma que você queria, quem é Deus é você, não é ele. A Deus, agora, e aí, e você sabe que isso é uma coisa que nós fazemos. Nós evangelizamos as pessoas dizendo, olha, vem para Jesus, que aí ele vai te dar casa, carro, comida, roupa lavada, vai te dar tudo. E aí tu vem para Jesus e nada acontece. E pelo contrário, tu vem para Jesus e as coisas começam a piorar. É verdade ou mentira? Eu estou falando alguma mentira, gente. Isso não aconteceu com vocês, não, só comigo. Que quando eu comecei mesmo, sabe, quando eu me desfiei, quando eu voltei para Jesus, eu falei, Jesus, agora eu vou ficar firme. Senhor, caminhava certinho, não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu vou olhar para o alvo. Parece que tudo começou a dar errado. Sabe por quê? E aí eu falei, peraí, Jesus. O Jesus que eu pensei não é esse Jesus, não. Um Jesus que pega meu filho, bota o meu filho num leito de hospital convulsionando, aonde meu filho tem uma parada cardíaca. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que assim que meu marido se converte, a casa pega fogo, a porta se abre e fecha sozinha, a criança flutua e cai no chão. Não é esse Jesus que eu quero para mim. Porque é o Jesus que eu tenho para mim. Não é esse Jesus. O Jesus que eu tenho para mim, que me prometeram, foi o Jesus que me dava casa, carro, roupa lavada, tudo que eu queria. Mas é um Jesus para mim? Ou é um Jesus que transforma a minha vida da forma que Ele quer fazer? E aí, eu costumo dizer, primeiro Deus complica, depois Deus explica. Primeiro Ele complicou tudo, que eu ficava, Deus não estou entendendo, e depois eu fui entendendo, era necessário. Tem coisas que é necessário que nós venhamos a passar para quê? Para que nós possamos ser moldados. Como é que você vai pregar algo que você nunca viveu? Hoje eu posso falar aqui para você, eu posso dizer, eu sei que é ter um filho à beira da morte. Eu sei que é ter um casamento destruído pelas drogas, pelo álcool, onde eu queria voltar para casa, mas eu botava meu joelho no chão e falei, eu quero meu marido para Jesus. Eu sei o que é passar necessidade. Você comer arroz e feijão e farofa e não ter nada de mistura para comer. Então eu posso pregar isso para você. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar que Ele faz, que Ele pode, que Ele isso, que Ele aquilo, se eu não passei por nada disso. Eu posso dizer para você que eu vivi. Eu posso dizer para você que esse Deus é tão real, porque eu vi sobrenaturais acontecer na minha vida. Eu vi dia de eu não ter uma pasta de dente e Ele mandar a pessoa na minha casa levar na mesma hora. Eu sei o que é, o que eu estou falando para você. Eu tenho propriedade para te falar, porque eu passei. E às vezes a gente não entende. Por que eu estou passando por isso? Por que as portas se fecham? Por que as coisas estão erradas? Para que você seja moldado. Porque eu quero forjar o seu caráter. Eu quero te amadurecer. Eu quero fazer você crescer. Eu quero tirar você da lama, colocar você no alto e você falar, eu sei da onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. E aqui nós vamos ver os discípulos de Jesus falando sobre, então vamos voltar para Emaús. Hoje você tem vontade de voltar para Emaús? Quando nós temos um Jesus para mim, põe o versículo 16 de Lucas 24. Quando você tem um Jesus para mim da primeira fase, olha como que você fica. Não, Lucas 24, 16. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecessem. Quando nós vivemos um Jesus para nós somos cegos.
Porque nós estamos no caminho, Jesus está do teu lado e tu não está vendo. Você fica, Deus, cadê você que você não está me vendo? Deus, aonde você está, Deus? Tu não está vendo eu passar por isso, Deus? E Ele está do teu lado caminhando contigo e falando contigo e tu não está cego. Você não está vendo que Ele está com você. Você não está vendo que Ele caminha contigo. Você não está vendo Ele dentro da tua casa. Mas você está tão cego, olhando só para você, que você não está enxergando que Ele está lá. Os discípulos estavam tão cegos na sexta-feira porque Jesus morreu, porque Ele era para ter remido Israel. Ele não podia fazer isso. E Jesus estava com eles, caminhando com eles, e eles estavam tão cegos que não estavam vendo. Muitas vezes você está tão cego que o teu milagre está do teu lado e você não vê. E você está caminhando. Me milagre, Jesus. Me dá meu milagre, Jesus. Faz alguma coisa na minha vida, Jesus. E Ele está aqui, ó, do teu lado e você está cego. Ele está, filha, eu estou aqui. Filho, eu estou contigo. Filho, eu estou aqui. Filho, olha, filho, eu estou caminhando com você. Você não está sozinho. Você não está. E eu estou aqui, mas você está tão cego, olhando só para você, porque Jesus tem que fazer da forma que eu quero. É do jeito que eu quero que Ele faça. Quem nunca falou tudo para mim dá errado? Parece que as coisas para mim tudo é difícil. Algum momento Jesus falou que ia ser fácil? Me mostra aqui na Bíblia, onde Ele disse que Ele falou assim, olha, cada um pegue seu ramalhete de flores e me siga. Vamos lá, embora. O que Ele falou? Cada um pegue a sua cruz e me segue. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de morte. Morre para você e renasce para mim. Glória. Morre para os seus desejos e renasce para os meus. Mas você está tudo caminho errado. Está caminhando com Jesus no caminho de Emaús. Estou voltando para casa porque Jesus. Porque está dando tudo errado. Você não me dá um milagre. Você não faz nada pela minha casa. Porque olha aí, ó, meus filhos continuam. Mas está fechada. Parece que nada dá certo e Jesus está ali caminhando contigo. Filho, não fala isso não. Eu estou aqui. Filho, eu estou com você. Eu estou caminhando contigo, mas tu está cego. Porque os olhos deles eram fechados, que não enxergaram. Ué, mas eles não sabiam quem era Jesus? Eles não caminharam 3 anos com Jesus. Eles não viram as maravilhas. Eles não viram os 5 pães e 2 peixinhos. Eles não viram o cego, o coxo. Eles não viram tudo isso e agora não está vendo que Jesus está ali. Isso quer dizer que você pode caminhar com Jesus e ainda continuar cego. Você pode estar dentro da igreja e continuar cego. Você pode estar participando de um ministério e continuar cego. Você pode estar fazendo tudo o que você está fazendo, mas continua cego. Mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu vou à igreja. Eu faço as coisas, está cego ainda porque não está vendo que o milagre está com você. O milagre está caminhando contigo. Eu escrevi uma frase aqui que diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, você está adorando a você mesmo. Entendeu? Se o Deus que você adora nunca discordou de você, então você está adorando a você mesmo. Porque você é mãe, você é pai, e você concorda com tudo que teu filho faz? Não. Você diz não para ele. Por quê? Porque você cuida e você sabe o que é melhor para ele. Mas mãe, não. Porque você sabe que não é bom. É a mesma coisa Deus. Você pega, mas Deus não. Porque Deus sabe que não é bom para você. Mas Senhor, não. Não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. E muitas vezes Deus deixa a gente meter a mão, como a gente faz muitas vezes com as crianças, né? Tu fala para a criança, não bota a mão na tomada que vai tomar um choque. Não bota a mão na tomada que vai tomar um choque. A criança vai, bota a mão, tomou um choque, nunca mais ela bota. Aí o que Deus faz com a gente? Não vai por aí que tu vai quebrar a cara. Não vai por aí que tu vai quebrar a cara.
Aí então vai. Aí tu quebra a cara. Deus, mas eu te avisei. Deixei você ir para quê? Para que você entenda que nunca mais você vai por ali. Para que você seja moldado. Deus, Ele quer que você passe de fase. Saia da fase do Deus para mim, para ir para a próxima fase. Vamos para a próxima fase? A próxima fase é o Deus comigo. Põe o versículo 11 e 12, nós vamos ler. De Lucas 24. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Não bota agora o outro não. Aqui nós vamos ver, eles falam sobre isso. Eles falam que eles estavam reunidos com os discípulos, e aí duas mulheres, ou três, não me lembro, Maria e Maria Madalena, foram visitar Jesus no sepulcro. E aí, chegando lá, encontraram a pedra, não estava mais no lugar, tinham tirado a pedra. E elas entraram, quando elas entraram dentro do túmulo, elas viram anjos. E os anjos perguntou para elas, mulheres, o que vieram procurar? O que vocês estão fazendo aqui? Porque ele não está morto, ele vive. E o que elas fizeram? Correram, voltaram lá para os apóstolos, aonde estavam reunidos os discípulos, e falaram, olha, Jesus não está morto, Jesus está vivo, ele não está mais lá. Mas aí olha o que eles falam. Mas as palavras daquelas mulheres pareciam como desvario, e não creram. Sabe o que é desvario? Desvaneio, loucura. Ah, loucura. Que loucura é essa que Jesus não está mais lá? Palavra de loucura, maluquice é essa? Jesus, como é que é isso? Jesus não está mais lá? Eles não creram na palavra que tinha sido falada. Não creram. Loucura, que loucura que Jesus não está mais lá, ressuscitou. E eles falam isso para o próprio Jesus. Olha que loucura. E a Bíblia diz que eles estavam cegos. Não enxergaram Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Jesus quer tirar toda a cegueira espiritual da sua vida hoje. Jesus, ele quer tirar toda a barreira que está impedindo de que você veja o seu milagre, que está impedindo do seu milagre acontecer, que está impedindo de você enxergar que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele quer arrancar da cegueira espiritual hoje, porque nós não, além de nós não enxergarmos, nós não acreditamos que ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E esses homens aqui foram assim, cegos. Só que Jesus, ele traz a luz. E muitas vezes, sabe quando você está dirigindo? Quem dirige, mas quem não dirige, que já estava do lado, sabe disso que eu entende disso que eu vou falar agora. Você está dirigindo e de repente vem um outro carro na outra mão com um farol muito alto. O que acontece? Você não enxerga, porque a luz é muito forte. Você para, aí depois o que ele passa, você volta a enxergar a pista, né? A estrada. Foi assim, sabe com quem? Apóstolo Paulo. A Bíblia diz que apóstolo Paulo estava caminho a Damasco, porque apóstolo Paulo, ele tinha Jesus para ele, e tinha Jesus comigo. Jesus é comigo, eu sei o que ele quer que eu mate todo mundo que é crente. É esse Jesus, e eu vou lá e vou matar todo mundo, porque é o Jesus que eu acredito. Porque ele acreditava que esse Jesus não era Jesus, e que estava sendo pregado um outro Jesus, trazendo uma outra religião que não era de Deus. Então o que o apóstolo Paulo falou? Vou lá e vou matar geral. Ele começou a matar. E ele caminhando, olha de novo a estrada, olha aí, ó, caminhando na estrada. Alguns falam que ele estava no cavalo e de repente veio uma luz e ele caiu do cavalo.
Quantas vezes a gente cai do cavalo que a gente quer o Jesus que a gente acha que ele tem que ser. E aí a gente cai do cavalo porque ele não é como você acha que ele tem que ser. Porque ele é o que ele quiser que ele seja. E aí o apóstolo, a Bíblia diz que ele viu um clarão muito grande, que ele cai no chão. E aí ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego 3 dias. Quantas vezes nós estamos cegos na nossa incredulidade, porque as pessoas estão falando, as coisas estão acontecendo, mas parece loucura. Será que ele vai fazer? Será que ele vai mudar? Será que ele tem esse poder? Será? Parece loucura. Não cremos, temos a falta de fé muitas vezes. Será que ele pode transformar a minha vida? Falaram que ele pode, mas eu acho meio loucura isso. Mas ele ressuscitou, ele não está mais lá. Que loucura que essas mulheres estão falando. Ele não ressuscitou. Como é que é isso? Ressuscitou, ele morreu. Porque a gente achou que ele ia mudar, mas ele não mudou nada, ele morreu. E aí vem essas mulheres falando essa loucura, que ele está vivo. A nossa incredulidade nos deixa cegos e surdos, porque a gente não vê e não escuta. Quando escuta: que maluquice é essa? Que loucura! A pastora está falando que ele pode entrar na minha casa hoje e transformar a minha vida. Como? Loucura! Não tem como, não tem jeito. Porque o que eu ouvi a vida inteira é que não tem jeito para mim. A minha vida não vai dar certo, nada para mim dá certo. Só que aí vem alguém e diz que pode. Porém, ele quer tirar hoje toda cegueira e toda surdez. Para que você entenda que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala lá em Jeremias que o Senhor, ele vela para cumprir a palavra dele. Que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós achamos loucura. Ele vai fazer isso. Que loucura é essa que vai fazer? Como assim? Que loucura. Olha a versículo 17 e 18. Põe aí para mim. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando aí entre vocês? E por que vocês estão tristes? Olha a pergunta de Jesus para eles. E aí eles respondendo, aí fala, um de nome Cleopas disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nele tem sucedido nesses dias? Eles falam para Jesus: não é. Você é o único que estava em Jerusalém que não sabe da novidade. Só você não sabe que Jesus lá morreu? Como assim? Você não sabe? E aí olha o que Jesus responde para eles: não sei, me conta. Aí quantas vezes a gente fala para Jesus: tu não sabe que fulano vai fazer isso comigo, Jesus. Jesus, tu não sabe o que ele, meu chefe, faz. Jesus, tu não sabe as humilhações que eu tenho passado. Jesus, tu não sabe as dificuldades que eu passo. Quando um dia Jesus fala: não sei, não, me conta. Não sei. Aí você começa a contar para ele: eu sei, esse aqui de Jesus, entendi. O milagre está aqui e você está reclamando. O milagre está do teu lado e você está murmurando. O milagre está junto com você e você está abrindo sua boca só para falar as coisas que não são. Aquele que tem poder de mudar a sua vida já está com você. Nós é que não estamos vendo. Muitas vezes nós não vemos o que Jesus está fazendo. E aqui na segunda fase, o Jesus para mim, o Jesus comigo, bota o 19, que aí eles vão dizer para Jesus quem é Jesus. Olha só, no 19, aí eles falam assim, aí Jesus pergunta: não sei quais. Aí eles falam:
as coisas que dizem a respeito do Jesus Nazareno, que ele foi um homem, olha, profeta, ele era poderoso em obras e em palavras diante de Deus e todo o povo. Eu sei bem quem é Jesus. Jesus é profeta, poderoso, eu sei quem é Jesus. Com todo o povo, eu sei quem é Jesus. Quantas vezes nós dizemos, não, eu sei que ele pode fazer, eu sei quem é Jesus, eu sei que Jesus faz, eu sei que ele pode, eu sei que ele faz isso, eu sei. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus, porém continuamos cegos, não enxergamos. A nossa incredulidade é algo também que nos afasta, mas não é só a incredulidade, não. Tem outra coisa que nos afasta de Deus. A nossa ignorância muitas vezes nos afasta de Deus. Porque eles chegam para Jesus e falam assim: tu é o único de Jerusalém que não sabe. Ah, pelo amor de Deus. A nossa ignorância nos afasta de Deus. Deixa a nossa alma triste. Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes? E aí eles começam a falar. Muitas vezes nossa alma está presa na sexta-feira. Estamos presos só nas coisas ruins. Estamos presos na morte. Estamos presos na desilusão. Estamos presos nas expectativas que foram frustradas. Estamos presos na humilhação. Estamos presos que nada aconteceu do jeito que eu queria. Estamos presos na sexta-feira. Mas nós não entendemos que o domingo vai chegar. Não acreditamos, a nossa ignorância é tanta que o domingo está chegando, que o domingo chegou e nós continuamos presos na sexta-feira. Deus escreveu muitas vezes um novo destino para você, uma nova história. Deus tem um renovo para você, mas você está preso na sexta-feira. Só lembra das coisas que dão errado. Não lembra de nada do que deu certo. Nós não somos assim. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, mas nós não lembramos. Nós lembramos de tudo que deu errado, de tudo que ele não fez, de tudo que ele deixou de fazer, de tudo que era para ele ter feito. Nós lembramos, mas as coisas boas nós não lembramos. E aí, olha o que Jesus fala para esses homens no versículo 27. Jesus, ele no 27, que diz assim, ó, e ele fala, e começando por Moisés e por todos os profetas, aí Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus teve que voltar lá em Moisés para explicar para eles tudo que as escrituras falavam a respeito de Jesus. Às vezes Jesus tem que voltar na tua vida lá atrás, para mostrar para você tudo que ele já fez na tua vida. Eu já não fiz isso, eu já não fiz aquilo. Quando foi que eu deixei você padecer? Quando foi que eu deixei você passar fome? Quando foi que eu deixei você ser... Quando? Aí tem que voltar lá atrás, para ver se você lembra. Aí nós esquecemos das coisas boas, só lembramos das coisas ruins. Aí Jesus começa a falar para ele, começa a falar de como ele continua sendo fiel, desde Moisés. Desde Moisés. E aí no versículo 28. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e ele fez como quem ia para longe. Aí, quando chegou na aldeia, olha que interessante. Chegou na aldeia, exatamente na casa deles. E Jesus caminhou o caminho inteiro com eles. E aí quando ele chega na aldeia, Jesus diz, eu vou reto. Porque Jesus fez como que ia para mais longe. Não, tá bom, eu vou embora. Tô indo, tchau. Aí olha o que acontece. Põe aí o 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, Jesus. Só que não sabia que era Jesus. Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declinou e entrou para ficar com eles. Se você hoje dizer, Jesus, fica comigo,
Olha a resposta de Jesus: eu entro e fico com você. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia onde as pessoas convidam Jesus para entrar e ele não entra. Todas as vezes que você convida Jesus para entrar, ele entra. Aqui diz: entra. E olha que eles vêm o caminho inteiro falando de um Jesus na sexta-feira, não crendo que ele era Jesus. E aí chega no caminho, Jesus prega para eles o caminho inteiro. E aí eles ainda não acreditaram que ele era Jesus. Às vezes a gente está pregando, fala, e as pessoas não acreditam ainda quem é Jesus. E aí eu disse: espera aí, estou com meu coração meio constrangido. Fica aqui, passa a noite comigo. E aí ele entra e fica com eles. Ele entra e fica com eles. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós vamos ouvindo na caminhada, nós temos algo chamado fome e sede. Esses caras começaram a ouvir desde Moisés vários relatos da palavra, e eles começaram: peraí, eu quero mais, eu vou convidar esse cara para ficar, porque se ele veio o caminho inteiro falando, eu quero ficar a noite inteira ouvindo. Eles convidaram Jesus para entrar, porque eles tinham fome e sede. Sabe por que muitas vezes nós não temos fome e nós não temos sede da palavra? Você já viu quando uma pessoa está doente? A primeira coisa que ela perde é o apetite. Então, por que muitas vezes nós não temos fome? Porque estamos doentes. Estamos tão doentes que não temos fome e nem sede da palavra de Deus. Ah, não, é CD, mais oração, culto, seminário, workshop, não tenho fome. Sabe por quê? Porque eu estou doente, eu não tenho vontade, eu estou doente. Porém, quando nós temos fome e sede, nós queremos mais. Fica, Jesus, chamamos Jesus para ficar. Fica aqui, não vai embora não, Jesus. Sabe por quê? Porque eu te quero. Fica aqui, Jesus, para sempre, porque eu te amo. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu te quero, Jesus. Passa aqui a noite, Jesus. Fica aqui comigo o tempo todo. Eu preciso de você, Jesus. Eu preciso de você. Mas sabe outra coisa que outra coisa que nos faz perder a fome? Não é só a doença. Outra coisa, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando, quem é pai. Se teu filho chega para tu 11 horas da manhã e fala: me dá um biscoito, que eu estou com muita fome, e aí um biscoito recheado, e aí você dá, meio-dia ele vai comer? Não. Ele não tem fome. Domingo isso aconteceu comigo. Eu fui votar, e aí quando eu voltei, eu falei: bora passar ali na feira para comer um pastel. Aí a pessoa comeu quantos pastéis? 2. Isso era o quê? 11h30. Eu almocei? Não, porque eu não estava mais com fome. Aí eu passei o dia sem almoçar. Comi o pastel, não quero comer mais. E aí sabe o que nos faz ter falta de fome? As besteiras que a gente come. E aí sabe por que tu não tem fome e sede da palavra? Porque tu come besteira. Tá comendo porcaria. Tá comendo um monte de besteira que não é para comer. Um monte de porcaria por aí. Porque fulano falou isso. Um monte de porcaria. Acredite em tudo que é falado na internet. Fulano falou uma coisa, é verdade, né? Vai lá e repete o negócio que foi falado que é mentira. Aí esses dias eu ouvi uma pessoa falando, né? Aí é a mãe de uma paciente minha. Aí ela falou assim: não, pastora, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem e a vontade de Deus, né? Aí eu falei: não, é até uma palavra legal, porque realmente a gente cai e Deus nos levanta, porque isso não está na Bíblia. Não, mas eu ouvi isso ontem, o pastor pregando. Aí eu: amada, vai ler a Bíblia. Repete aquilo que você sabe que é verdade. Dá vontade de falar: para de comer besteira, vai lá para a aliança.
Ah, não falei isso, né, irmão? Vou falar, mas eu falei, gente, come muita besteira, por isso que a gente não tem fome. Por isso que chega no horário do culto, não tô nem aí, tô com fome, não quero, não tô afim. Por quê? Porque eu não tô comendo um monte de besteira por aí. Que é isso que a gente faz. A gente come um monte de besteira. E a terceira e última fase, Cristo em nós. 30 e 31, põe aí para mim. No versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Olha o que Jesus está com eles na mesa. Mesa fala de intimidade, fala de comunhão. E aí bota o 31. E abriram-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você tem comunhão com Jesus, toda cegueira cai por terra, toda surdez sai, os seus olhos são abertos, porque nós precisamos de intimidade com Jesus, nós precisamos entender quem é Jesus, sermos íntimos dele. Jesus levanta o pão e dá graças. E sabe quando eles caminharam com Jesus 3 anos, sabe, eles sabiam exatamente a forma que Jesus orava, eles sabiam exatamente a forma que Jesus partiu o pão, eles sabiam exatamente o jeitinho de Jesus, porque eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus. E aí toda a cegueira cai por terra quando você caminha, quando você tem intimidade no partir do pão, quando você sabe quem é Jesus de verdade. Não tem cegueira que tire o seu milagre, não tem nada que possa transferir ou mudar a sua vida a não ser Jesus. Toda cegueira é tirada da sua vida e você entende quem é Jesus. Sabe, intimidade e comunhão, eles conheceram Jesus por quem Jesus era, pelo jeito de Jesus. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. O jeito que você tem, que é igualzinho de Jesus, é a esperança da glória. As atitudes que você toma, que é igualzinho de Jesus, é a esperança da glória. Você sabia que a esperança da glória da sua família é a sua intimidade com Jesus? Você entende que a esperança da sua casa é você? Você entende que a esperança do seu trabalho é você? Você entende que a esperança dos seus vizinhos é você? Você entende que a esperança da sua parentela é você? Porque Cristo em você é a esperança para o mundo. Porém nós somos tão Cristo em mim, Cristo comigo, Cristo porque eu quero, que não somos esperança para a glória de Deus para o mundo. A sua família está esperando ver Jesus em você. A sua casa, os seus filhos, os seus vizinhos, a sua parentela está esperando ver Jesus em você. Porque através de você, você é a esperança da sua casa. Você é a esperança dos seus filhos. Você é a esperança dessa nação. Você é a esperança dessa igreja. Você é a esperança para o mundo. Somos nós fazendo a diferença, andando com Jesus, sentando à mesa com Jesus, ter intimidade com Jesus. Não adianta só andarmos com Jesus e continuarmos cegos. Nós precisamos sentar com Jesus e falar: Jesus, olha aqui, fala comigo aqui, Jesus, face a face, entra na minha casa, Jesus, hoje. Você pode ficar, Jesus, fica comigo. Fica, Jesus, não vai embora, não. Fica de pé. Que você possa pedir hoje que Jesus fique com você. Porque não parece, mas as pessoas estão esperando que você seja a esperança delas.
Sabe, se nós não fizermos alguma coisa, o mundo vai fazer. Se você não fizer alguma coisa pelos seus filhos, o mundo vai fazer. Se você não fizer alguma coisa pela sua família, o mundo vai fazer. Se você não fizer alguma coisa para essa geração, o mundo vai fazer. Sabe por que as pessoas às vezes nos maltratam, nos humilham? Porque elas estão doentes. E sabe quem tem a cura? Você. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Chega de só andar com Jesus e não ver que Jesus está conosco. Chega de só caminhar pelo caminho de Emaús. Sai de Emaús hoje. Porque Jerusalém é o lugar do propósito. Tanto que quando eles viram que era Jesus, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, correram para Jerusalém. Aqui não é o nosso lugar, Emaús não é o nosso lugar. Eu preciso voltar para Jerusalém. Eu não posso retroceder mais. Eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso voltar para a lama do pecado. O meu lugar é a nova Jerusalém. Eu preciso caminhar rumo a Jerusalém. Jesus está caminhando com você e você não está vendo. Que ele está dizendo: filho, você é a esperança da sua família. Ei, filha, você é a esperança para a sua família. Que os seus olhos se abram nessa noite. Que você consiga enxergar aquilo que ninguém está vendo. Eles chegaram em Jerusalém na sexta-feira e as portas estavam fechadas.